Minha vida era uma rotina monótona e previsível. Como coveiro, meu trabalho consistia em cuidar do cemitério da pequena cidade em que vivia. Um lugar tranquilo, onde poucas almas vivas passavam, exceto para se despedir de seus entes queridos. Mas essa paz aparente estava prestes a ser destruída. Uma noite, um novo corpo chegou, envolto em mistério. A caixa de madeira simples carregava um nome que nunca ouvirá antes, e as instruções eram claras. Deveria ser enterrado o mais rápido possível, sem cerimônias. Não era incomum que corpos sem família ou conhecidos fossem enterrados às pressas, mas havia algo de estranho nesse em particular. O cadáver, um homem velho de aparência comum, parecia estar sorrindo. Aquilo me perturbou. Mesmo após anos de trabalho, nunca tinha visto um morto com um sorriso tão sinistro. E o que mais me intrigou foi a ausência de uma lápide com o nome do falecido. O caixão foi enterrado em uma área isolada do cemitério, quase como se estivesse sendo escondido. Naquela noite, ao retornar para casa, senti uma presença me seguindo. Inicialmente, achei que era minha imaginação, o resultado de um longo dia de trabalho. Mas, ao olhar por sobre o ombro, vi uma figura ao longe, parada na entrada do cemitério. Não consegui distinguir suas feições, mas havia algo de inegavelmente sinistro naquela presença. Quando finalmente cheguei à porta de casa, olhei novamente, e a figura havia desaparecido. Nos dias seguintes, comecei a ouvir sussurros no cemitério. Inicialmente, pensei que eram pessoas visitando os túmulos à noite, mas a ideia era absurda. Quem em sã consciência viria a um lugar assim durante a madrugada? Quanto mais eu ouvia, mais percebia que não eram conversas comuns, mas sim palavras desconexas, quase como se uma pessoa estivesse murmurando para si mesma. Esses sussurros pareciam vir de todas as direções, mas eram mais fortes perto da sepultura do homem misterioso. Decidido a entender o que estava acontecendo, comecei a investigar. Perguntei aos habitantes da cidade se conheciam o homem que havia sido enterrado, mas ninguém parecia saber de nada. Era como se ele nunca tivesse existido. As poucas pessoas que se lembravam de algum detalhe o descreviam de forma diferente, o que só aumentava o mistério. Decidi então que precisava voltar ao cemitério à noite para ver se conseguia alguma pista sobre os sussurros. Naquela noite, retornei ao cemitério, armado com uma lanterna e um pouco de coragem. Segui os sussurros, que pareciam me guiar até a sepultura do homem. Quando cheguei, vi algo que me congelou de medo. A terra que eu havia compactado tão cuidadosamente estava solta, como se alguém tivesse tentado sair do túmulo. A sensação de ser observado voltou, e, ao iluminar o entorno, vi a mesma figura que havia me seguido antes. Desta vez, ela estava mais próxima, e pude ver que era um homem idoso, o mesmo que eu havia enterrado. Em pânico, voltei correndo para casa, mas a figura continuou a me seguir, sempre mantendo uma distância segura. Ao chegar à porta de casa, girei a chave freneticamente e entrei, trancando-a com força. Meu coração estava disparado, e eu tentava processar o que havia acabado de acontecer. Como poderia um homem que eu mesmo enterrei estar de pé, me seguindo como se ainda estivesse vivo? Passei a noite em claro, esperando por algum sinal de que ele havia ido embora, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. No dia seguinte, o sol nasceu trazendo pouca paz. Decidi que não podia continuar com aquela dúvida me consumindo. Voltei ao cemitério durante o dia e, com grande hesitação, abri o túmulo novamente. Para minha surpresa, o caixão estava vazio. Nenhum sinal do corpo que eu havia enterrado. Mas, dentro do caixão, havia algo que não estava lá antes. Um amuleto antigo, preso a um pedaço de pergaminho envelhecido. O amuleto tinha uma aparência peculiar, com símbolos que eu não reconhecia. Parecia feito de um metal escuro, que emitia uma sensação fria ao toque. O pergaminho, por outro lado,
estava coberto de símbolos e palavras em uma língua desconhecida para mim. Não sabia o que significava, mas estava claro que o objeto tinha alguma conexão com o homem que havia enterrado. Decidi guardá-lo comigo, na esperança de encontrar alguém que pudesse decifrar seu significado. Após dias de buscas, fui guiado a um velho sábio que vivia nos arredores da cidade. Diziam que ele conhecia segredos antigos e estava familiarizado com objetos estranhos e maldições. Ao mostrar-lhe o amuleto e o pergaminho, vi seus olhos se arregalarem de medo. Ele recusou-se a tocar no amuleto e, com uma voz trêmula, disse que aquele objeto não deveria estar em minhas mãos. Ele explicou que o amuleto era um selo, usado para prender almas que haviam cometido atrocidades em vida. O velho sábio continuou, contando-me sobre a origem do amuleto. Ele havia sido criado por um culto antigo, que acreditava em aprisionar as almas malignas em objetos sagrados, evitando assim que elas vagassem pelo mundo após a morte. No entanto, se o amuleto fosse removido de seu local de descanso, a alma poderia escapar, retornando ao mundo dos vivos para buscar vingança. Meu coração gelou ao perceber que, ao abrir o túmulo, eu havia liberado a alma do homem que deveria permanecer aprisionado. Com a alma agora liberta, o velho sábio me avisou que ela não pararia até conseguir sua vingança. As almas penadas eram perigosas, especialmente aquelas presas por tanto tempo. Elas mantinham todo o ódio e rancor que sentiam em vida, e ao retornar, eram capazes de atrocidades inimagináveis. O sábio me disse que eu havia me tornado o alvo da alma penada, já que fui o responsável por quebrar o selo. Naquela noite, o cemitério parecia mais sombrio do que nunca. A lua cheia iluminava o lugar, mas sua luz parecia ser sugada pela escuridão ao redor. Retornei ao cemitério com o amuleto, determinado a encontrar uma maneira de selar a alma novamente. Mas, ao chegar, senti uma presença avassaladora. A alma estava ali, esperando por mim. Antes que pudesse reagir, ouvi uma risada macabra e senti uma mão fria tocar meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. A risada continuou, ecoando por todo o cemitério. De repente, senti um golpe no peito, como se algo invisível estivesse tentando arrancar minha alma. Caí no chão, lutando para respirar, enquanto a sensação de estar sendo estrangulado me dominava. Fechei os olhos, segurando o amuleto com força, e a pressão diminuiu. Quando abri os olhos novamente, a alma havia desaparecido, mas a ameaça estava longe de terminar. Após o ataque, percebi que precisava de ajuda. Retornei ao velho sábio, que me ofereceu refúgio em sua casa. Ele explicou que, enquanto eu estivesse dentro de um círculo de proteção que ele havia criado, a alma penada não poderia me tocar. No entanto, ele também me avisou que a proteção era temporária, e que a alma eventualmente encontraria uma maneira de me alcançar. Durante meu tempo de refúgio, o velho sábio me ensinou sobre rituais antigos que poderiam ser usados para selar a alma novamente. Esses rituais eram perigosos e exigiam uma grande quantidade de energia espiritual. Ele me entregou um livro antigo, cheio de símbolos e instruções, e disse que, se eu quisesse sobreviver, precisaria realizar o ritual antes que a alma se fortalecesse demais. Cada vez que eu pegava o amuleto, sentia uma onda de energia negativa passar por mim, como se a alma estivesse tentando me impedir. Mas eu estava determinado. Mesmo com os pesadelos e as visões perturbadoras, continuei estudando o livro antigo, passando noites em claro tentando entender os símbolos e as palavras em uma língua esquecida. O velho sábio me ajudou, mas estava claro que ele também estava com medo. A alma estava se tornando mais forte a cada dia, e o tempo estava se esgotando. Finalmente, chegou o momento de realizar o ritual. O velho sábio preparou um círculo de proteção no cemitério, perto do túmulo onde a alma havia sido enterrada. O amuleto foi colocado no centro, e eu comecei a recitar as palavras do livro. A noite estava escura, e uma névoa espessa cobria o cemitério, criando uma atmosfera sufocante. Conforme recitava as palavras, senti a presença da alma crescendo ao meu redor, como se estivesse se preparando para um último ataque. No meio do ritual, a alma penada apareceu. A figura do homem velho, agora completamente distorcida pelo ódio e pela dor,
se materializou dentro do círculo. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha, e ele gritava em uma língua que não conseguia compreender, mas cuja intenção era clara: ele queria vingança. A temperatura caiu drasticamente, e senti uma força invisível tentando romper o círculo de proteção. O velho sábio gritou para que eu continuasse o ritual, mas a força da alma estava quase me dominando. Percebi que o ritual estava exigindo mais do que simples palavras. O livro mencionava um sacrifício, algo que eu não havia compreendido totalmente antes. Para selar a alma de volta ao amuleto, era necessário oferecer algo de grande valor espiritual. Olhei para o velho sábio, que apenas assentiu com a cabeça, entendendo o que precisava ser feito. Com lágrimas nos olhos, ele entregou-me um amuleto que carregava desde a infância, um artefato que continha a essência de sua própria alma. Ele sabia que, ao fazer isso, perderia parte de si mesmo para sempre. Com o amuleto do velho sábio em mãos, continuei o ritual, agora com uma energia renovada. A alma penada gritou em agonia enquanto a força do amuleto o puxava de volta para dentro do objeto. O chão ao redor do círculo começou a tremer, e a luz vermelha nos olhos da alma começou a se apagar. Com uma última palavra do ritual, o amuleto selou a alma dentro de si, e o cemitério caiu em um silêncio profundo. O velho sábio caiu de joelhos, exausto e pálido, enquanto o peso do sacrifício o consumia. Por um breve momento, senti um alívio. A alma estava novamente selada, e a ameaça parecia ter acabado. No entanto, o velho sábio me avisou que o selo não era permanente. O ritual havia enfraquecido a alma, mas ela ainda estava lá, presa no amuleto, esperando por uma oportunidade de escapar novamente. Ele me disse que eu precisava proteger o amuleto com minha vida, pois se ele caísse nas mãos erradas, o mal poderia retornar com uma força ainda maior. Nos dias que se seguiram, tentei voltar à minha rotina. O cemitério parecia mais tranquilo, quase sereno. Enterrei o amuleto em um local escondido, longe de onde a alma havia sido libertada, esperando que isso fosse suficiente para mantê-la contida. Mas algo dentro de mim sabia que as coisas nunca voltariam ao normal. Os sussurros haviam cessado, mas a sensação de ser observado persistia, como se a alma estivesse esperando o momento certo para se vingar. Enquanto o tempo passava, comecei a perceber as consequências do que havia acontecido. O velho sábio, que havia me ajudado, nunca mais foi o mesmo. Ele perdeu a vitalidade e a sabedoria que antes emanava de sua presença. O sacrifício que fez no ritual o deixou fraco, e ele envelheceu rapidamente. Suas últimas palavras para mim foram um aviso: o mal nunca desaparece completamente, e eu deveria estar sempre vigilante. Apesar de todos os meus esforços, não consegui evitar que o amuleto fosse descoberto. Um grupo de pessoas da cidade, atraídas pelas histórias de poder e mistério que cercavam o cemitério, começou a explorar o local em busca de tesouros escondidos. Eles encontraram o amuleto, ignorando os perigos, o levaram embora. Não demorou muito para que estranhas ocorrências começassem a acontecer novamente. A alma, agora liberta do selo frágil, voltou com uma sede de vingança ainda maior. Com o amuleto novamente em mãos erradas, fui forçado a caçar aqueles que o haviam roubado. Não era mais uma questão de proteger a cidade, mas de sobreviver. A alma penada estava me seguindo novamente, mas desta vez, ela tinha aliados. As pessoas que encontraram o amuleto foram corrompidas por sua energia maligna, transformando-se em servos da alma. Cada encontro com eles era uma batalha pela minha vida, e o peso da culpa só aumentava. A batalha final aconteceu na noite mais escura que já havia experimentado. A alma, agora completamente corrompida e poderosa, confrontou-me no centro do cemitério. As almas daqueles que morreram por causa do amuleto estavam ao seu lado, prontos para acabar com minha vida. Com o velho sábio agora desaparecido, eu estava sozinho. Sabia que a única forma de vencer seria sacrificar a própria essência da alma, usando o amuleto como uma arma contra si mesmo. Com minhas últimas forças, invoquei o ritual mais poderoso que havia aprendido. Sabia que, ao fazer isso, selaria minha própria alma junto com a da entidade, condenando-nos ambos a uma eternidade de tormento.
Mas era a única maneira de impedir que o mal continuasse a assombrar o mundo dos vivos. Enquanto recitava as palavras finais, senti uma paz inesperada. A alma, percebendo o que estava acontecendo, gritou em desespero, mas era tarde demais. O ritual foi concluído, e o amuleto brilhou com uma luz intensa antes de desaparecer, levando a mim e a alma para um lugar além da compreensão. Essa foi a minha última jornada como coveiro. Se você estiver lendo isso, saiba que o cemitério onde trabalhei agora está em paz. Mas se algum dia você encontrar um amuleto antigo, coberto de símbolos estranhos, deixe-o onde está. Porque há segredos que nunca deveriam ser desenterrados. E há almas que deveriam permanecer em descanso eterno. Eu nunca quis este trabalho. Na verdade, ninguém em sã consciência escolheria ser coveiro. Mas a vida tem formas estranhas de nos arrastar para caminhos sombrios, e aqui estou eu, caminhando entre as lápides gastas pelo tempo, ouvindo o vento uivar como um lobo faminto. Meu nome é Vicente, e este é o meu relato. Se você acredita em maldições ou em coisas que espreitam na escuridão, talvez devesse parar por aqui. O que tenho a contar não é para os fracos de coração. Tudo começou há cerca de 6 meses, quando fui contratado para trabalhar no cemitério de São Miguel, um lugar com uma reputação que faz as pessoas cruzarem a rua para evitá-lo. Eu estava desesperado por um emprego, qualquer coisa que me permitisse manter um teto sobre minha cabeça. Não havia muitas opções na cidade pequena onde cresci, e o cemitério parecia um último recurso ou uma armadilha. Os primeiros dias foram tranquilos, quase normais, se é que se pode chamar assim. Eu me ocupava cavando covas, cuidando dos túmulos e certificando-me de que o cemitério permanecesse em ordem. Porém, havia algo no ar, algo que eu não conseguia identificar imediatamente, uma sensação de estar sendo observado, vigiado. Eu ignorava, atribuía à minha mente pregando peças em mim. Mas isso não durou muito. Comecei a perceber coisas estranhas, pequenas no início. Ferramentas que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, portas que eu sabia ter trancado sendo encontradas abertas, o som de passos leves sobre o cascalho enquanto eu estava sozinho. Eu me dizia que era apenas o vento, talvez algum animal, mas lá no fundo, eu sabia que não era. A primeira vez que eu realmente vi algo foi em uma noite chuvosa. Eu estava terminando de cobrir uma cova nova quando uma figura apareceu na periferia da minha visão, perto de uma antiga cripta. Me virei rapidamente, mas não havia nada lá. Ainda assim, o sentimento de uma presença permaneceu, como um peso no peito, difícil de ignorar. Terminei meu trabalho apressadamente e corri para minha pequena cabana na entrada do cemitério. As noites seguintes trouxeram mais visões fugazes, sempre no limite da minha visão, sempre me fazendo questionar se havia realmente visto alguma coisa. Até que, uma noite, acordei com o som de alguém batendo na porta. A princípio, pensei que fosse algum visitante perdido, mas quem em sã consciência viria até aqui no meio da noite? Quando abri a porta, não havia ninguém. Apenas o vento gelado e as sombras que pareciam se estender um pouco mais do que o normal. Foi naquela mesma noite que ouvi pela primeira vez os sussurros. Vozes baixas, indistinguíveis, como se vindas de longe, ou de muito, muito perto. Elas me rodeavam, preenchendo a cabana com um som que parecia ecoar das paredes. Fiquei paralisado, tentando entender o que diziam, mas as palavras não faziam sentido. Era como se 1000 pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo, cada uma em um tom diferente, criando um caos inquietante. Fiquei ali, sentado na escuridão, até que os sussurros desapareceram tão subitamente quanto haviam começado. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante, pesado, como se o próprio ar tivesse sido sugado da sala. Não consegui dormir depois disso.
Os dias se passaram, e eu comecei a notar que as atividades sobrenaturais estavam se intensificando. As sombras pareciam mais densas, os sussurros mais frequentes, e às vezes, eu podia jurar que via rostos se formando na escuridão, apenas para desaparecerem quando eu olhava diretamente para eles. Eu comecei a investigar o cemitério, tentando encontrar uma explicação lógica, algo que pudesse me acalmar. Descobri que o cemitério de São Miguel tinha uma história macabra. Muitos daqueles enterrados ali não tiveram um descanso pacífico. Alguns morreram de forma violenta, outros em circunstâncias misteriosas, e alguns simplesmente desapareceram antes de serem encontrados mortos. Essas almas inquietas, eu acreditava, eram as que me assombravam agora. Uma noite, enquanto caminhava entre as lápides, tentando entender o que estava acontecendo, ouvi um som estranho, algo entre um choro e um gemido. Segui o som até uma cova aberta, que eu sabia que havia preenchido dias atrás. Dentro, não havia corpo, mas uma sombra que parecia pulsar, viva, como se estivesse esperando. Recuei, horrorizado, enquanto a sombra se erguia, tomando uma forma quase humana. Ela não tinha rosto, apenas uma escuridão vazia onde os olhos deveriam estar. Eu corri, tropeçando e caindo enquanto tentava escapar daquela coisa. Quando finalmente alcancei a cabana, tranquei a porta e me joguei no chão, tentando recuperar o fôlego. O sussurro começou novamente, mais alto desta vez, como se aquelas vozes estivessem dentro da minha cabeça. Passei a noite inteira em claro, e na manhã seguinte, decidi que precisava sair daquele lugar. Mas algo me impedia, uma força invisível que parecia prender meus pés ao chão cada vez que eu tentava ir embora. Era como se o próprio cemitério tivesse me aprisionado. Os dias se misturaram, eu perdi a noção do tempo. As noites se tornaram insuportáveis, cada uma mais aterrorizante do que a anterior. A figura sombria me assombrava, aparecendo em lugares impossíveis, sempre me observando com seus olhos vazios. Eu comecei a ouvir os sussurros durante o dia também, mesmo com o sol brilhando sobre as lápides. Eles estavam em todo lugar, em cada canto, em cada sombra. Eventualmente, comecei a falar com os mortos. Não por escolha, mas porque eles não me deixavam outra opção. As vozes me chamavam pelo nome, contavam suas histórias, suplicavam por ajuda. Elas estavam presas, assim como eu, incapazes de encontrar a paz. E eu era o único que podia ouvi-las. Com o tempo, os espíritos começaram a se manifestar de formas mais físicas. Portas batiam violentamente, objetos eram arremessados pela sala, e, em uma ocasião, fui empurrado para dentro de uma cova recém-aberta por uma força invisível. Eu sabia que estava perdendo minha sanidade, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Estava sozinho, preso em um ciclo de tormento sem fim. Minha mente começou a se deteriorar. O que antes era apenas medo se transformou em terror puro, um estado constante de pânico que me impedia de pensar com clareza. Eu estava à beira de perder a razão, e sabia que, se continuasse ali, acabaria me juntando aos mortos. Mas fugir não era uma opção. Algo me mantinha ligado ao cemitério, algo além do meu controle. Eu sabia que, de alguma forma, estava condenado a permanecer ali, com as almas perdidas, até o fim dos meus dias. O cemitério de São Miguel não era apenas um lugar de descanso para os mortos. Era um portal, um limiar entre o mundo dos vivos e algo muito mais sombrio. Eu era apenas o guardião, destinado a testemunhar os horrores que se escondiam nas sombras, a ouvir os sussurros dos mortos, e a sentir o toque gélido daqueles que nunca encontraram a paz. E agora, enquanto escrevo estas palavras, sei que meu tempo está se esgotando. Os sussurros estão mais altos do que nunca, e a figura sombria está aqui, no canto do meu quarto, observando, esperando. Sei que não há escapatória, e que, em breve, me juntarei aos espíritos que tanto temo. Se você está lendo isso, saiba que o cemitério de São Miguel não é um lugar comum. É um abismo, onde as almas perdidas vagam, onde as sombras têm vida própria, e onde ninguém, nem mesmo o coveiro, está a salvo. O som de algo raspando na porta era o suficiente para me paralisar. O medo percorreu minha espinha como um raio, mas, ao mesmo tempo,
Senti uma necessidade irracional de ver o que estava do outro lado. O que quer que estivesse lá, não era um amigo, e eu sabia disso. Mas a curiosidade, ou talvez o desespero, era uma força poderosa. Com a mão trêmula, alcancei a maçaneta e a girei lentamente. A porta se abriu com um rangido, revelando apenas a escuridão do lado de fora. A princípio, não vi nada, mas o som persistente continuava, agora mais próximo, como se estivesse vindo de dentro da própria escuridão. Meu coração batia tão forte que parecia querer saltar do meu peito. Dei um passo à frente, hesitante, e foi então que o vi. A figura sombria estava mais perto do que nunca, agora claramente visível à luz fraca que vinha da minha cabana. Seu corpo era feito de sombras ondulantes, sem forma definida, mas seus olhos ou a ausência deles, eram as cavidades vazias mais profundas que eu já havia visto. Não havia vida naquela coisa, apenas uma ausência terrível de tudo o que era bom e seguro. De repente, a figura se moveu, e meu instinto foi de recuar, mas meus pés pareciam grudados ao chão. Ela avançou lentamente, e eu senti o ar ao meu redor ficar frio, quase congelante. Quando a coisa estava a apenas um passo de distância, pude ver que o som de raspagem vinha das suas mãos, se é que podiam ser chamadas assim. Eram longas e finas, como garras, arranhando o chão enquanto se movia. Eu não sabia o que fazer. Queria correr, gritar, mas meu corpo não respondia. Tudo o que pude fazer foi ficar ali, imóvel, esperando o inevitável. Mas a figura parou, e, por um breve momento, a sensação de ser observado tornou-se quase insuportável. E então, de forma inesperada, ela começou a recuar, dissolvendo-se de volta nas sombras. Fechei a porta rapidamente, com o coração disparado, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O alívio momentâneo de estar a salvo foi rapidamente substituído por uma sensação mais profunda de pavor. Algo tinha acabado de me poupar. Mas por quê? Na manhã seguinte, eu não sabia se tinha realmente ocorrido ou se era apenas mais um dos muitos pesadelos que me atormentavam. As horas pareciam se arrastar, e eu me peguei questionando minha sanidade. Mas quando saí para continuar meu trabalho no cemitério, algo me chamou a atenção. Uma lápide perto da entrada do cemitério estava quebrada, o mármore rachado em vários pontos, como se tivesse sido esmagado por uma força tremenda. O nome estava parcialmente desgastado pelo tempo, mas ainda legível. Asterisco Benedito Ferreira, morto em 1892. Asterisco havia algo estranho nessa lápide, algo que me fez sentir uma onda de medo irracional. Parecia diferente das outras, como se carregasse uma presença própria. Enquanto eu a observava, ouvi novamente aquele som de raspagem, dessa vez mais nítido, vindo debaixo do chão. Era como se algo estivesse se movendo logo abaixo da superfície. Minha primeira reação foi recuar, mas a curiosidade, uma vez mais, me impulsionou a investigar. Peguei uma pá e comecei a cavar, hesitante, esperando encontrar algo que pudesse explicar tudo isso. A cada pá de terra que removia, o som de raspagem ficava mais alto, mais próximo, até que a lâmina da pá bateu em algo sólido. Com cuidado, retirei a terra ao redor, revelando uma tampa de caixão. O caixão parecia velho, muito mais antigo do que o tempo que poderia ter sido enterrado ali. Algo não estava certo. Meu coração acelerou enquanto eu abria a tampa. O cheiro de podridão e decadência escapou, e tive que cobrir o nariz para não vomitar. Mas o que realmente me chocou foi o que vi dentro. O corpo que estava ali não parecia ter descansado em paz. Ele estava contorcido em uma posição de puro terror, como se tivesse tentado desesperadamente escapar. Mas o mais aterrorizante era a expressão em seu rosto, um sorriso distorcido, forçado, como se a morte tivesse se divertido com seu sofrimento. Não era só um corpo. Era a prova de que algo estava terrivelmente errado neste cemitério. Algo que eu estava começando a entender que era muito mais antigo e malicioso do que qualquer lenda ou história de assombração. Eu recuei, caindo de costas enquanto a tampa do caixão caía de volta no lugar. O som de raspagem, porém, não parou. Era como se as unhas da criatura, seja o que for que estava presa naquele corpo, estivessem tentando alcançar a superfície. Ou pior, tentando me alcançar.
Eu sabia que não podia ficar ali. Eu precisava sair, precisava deixar aquele cemitério e nunca mais voltar. Mas mesmo quando comecei a correr em direção à saída, o som não desaparecia. Naquele momento, eu entendi que não importava para onde eu fosse. Aquela coisa, aquele mal, estava ligada a mim de alguma forma. O cemitério não era apenas o lugar onde os mortos repousavam. Era uma armadilha, um buraco negro onde os vivos eram sugados para dentro, um por um, e transformados em algo que eu nem queria imaginar. Eu voltei para a cabana, tentando decidir o que fazer. Mas, no fundo, sabia que minhas opções eram limitadas. O som da raspagem ainda estava nos meus ouvidos, e a visão daquele sorriso distorcido não me deixava. Estava claro que algo no cemitério de São Miguel estava acordando, algo que havia permanecido dormente por muito tempo. E, por algum motivo que eu ainda não conseguia compreender, eu estava no centro de tudo. Naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora e as sombras pareciam se mover por conta própria, uma nova compreensão surgiu em mim. Eu não estava apenas lidando com espíritos. Estava lidando com algo muito pior, algo que não apenas queria a morte, mas a alma, a essência de quem eu era. E eu sabia que não iria parar até conseguir o que queria. Minha luta pela sobrevivência, então, estava apenas começando. Naquela noite, o vento soprou como se carregasse consigo o lamento de todas as almas perdidas do cemitério. A cabana, que antes me parecia um abrigo, agora parecia se transformar em uma prisão, suas paredes se fechando lentamente sobre mim. O som da raspagem continuava ecoando na minha mente, persistente, como um relógio que marca a contagem regressiva para algo inevitável. Eu me sentei na cama, os olhos fixos na porta. A escuridão do lado de fora parecia se mover, ondulando como uma maré sombria, ameaçando me engolir a qualquer momento. Sabia que, se fechasse os olhos, o medo viria em forma de pesadelos, então forcei-me a permanecer acordado, lutando contra a exaustão que ameaçava me dominar. O tempo parecia se arrastar de forma torturante, e a sensação de ser observado se intensificava a cada segundo. Então, finalmente, o som de raspagem cessou. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda pior. Ele não era reconfortante. Era denso, opressor, carregado de uma expectativa sombria. Algo estava prestes a acontecer, algo que eu não podia evitar. De repente, a porta se abriu lentamente, sem um som sequer, como se fosse movida por uma mão invisível. Meu coração disparou, e eu lutei contra o impulso de correr. Não havia para onde fugir. A figura sombria estava ali, novamente, mas desta vez havia algo diferente nela. Era mais definida, como se tivesse se alimentado do medo que eu sentia. Era mais real. Ela não se mexeu, apenas ficou ali, parada na entrada, bloqueando minha única saída. Suas mãos se estenderam, longas e esqueléticas, como garras prontas para agarrar qualquer coisa que se aproximasse. E então, do fundo daquela escuridão sem rosto, uma voz surgiu. Você não deveria estar aqui. A voz era baixa, quase um sussurro, mas carregava um peso que me esmagava. Era como se a própria morte estivesse falando comigo, me lembrando do erro que cometi ao aceitar o trabalho naquele cemitério. Eu não conseguia responder, minha garganta parecia seca e fechada. Só pude encarar aquela coisa, esperando o golpe que acabaria com tudo. Mas ele não veio. A figura apenas ficou ali, como se estivesse me estudando, me avaliando. Então, lentamente, ela recuou para a escuridão. A porta se fechou sozinha, como se nunca tivesse sido aberta. O alívio que senti foi breve, pois logo percebi que isso não era um sinal de misericórdia. Era uma trégua temporária, uma pausa antes do verdadeiro pesadelo começar. Eu sabia que precisava sair daquele lugar, mas cada fibra do meu ser estava paralisada pelo medo. Levantei-me da cama, forçando minhas pernas a se moverem, e fui até a mesa onde guardava minhas poucas posses. Precisava encontrar algo, qualquer coisa que pudesse me proteger. Mas tudo o que encontrei foi uma velha lanterna a óleo, quase sem combustível. Não era muito, mas era melhor do que nada. Acendi a lanterna, e a luz fraca que ela emitia parecia me dar uma coragem renovada.
Com a lanterna em uma mão e um velho canivete na outra, eu me aproximei novamente da porta. Estava decidido a sair dali, mesmo que isso significasse enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Quando abri a porta novamente, o vento gelado entrou na cabana, e eu senti o cheiro da morte no ar, um odor rançoso e sufocante. A escuridão do cemitério se estendia diante de mim, vasta e interminável. As lápides estavam cobertas por uma névoa densa, que parecia se agarrar ao solo como uma entidade própria. Eu sabia que algo estava me esperando lá fora, mas também sabia que não podia ficar onde estava. Caminhei para fora da cabana, a lanterna lançando sombras distorcidas sobre o chão de terra. Cada passo que eu dava era acompanhado pelo som do vento e do farfalhar das folhas secas que se espalhavam ao meu redor. O cemitério, de repente, parecia muito maior, mais vasto e impossível de ser navegado. As lápides pareciam se mover, como se estivessem vivas, mudando de posição quando eu não estava olhando. Eu precisava encontrar a saída, mas a cada curva, a cada nova trilha que eu tentava, parecia que estava voltando para o mesmo lugar. Era como se o cemitério estivesse brincando comigo, torcendo e dobrando o espaço ao seu redor, me mantendo preso em um labirinto sem fim. A lanterna começou a fraquejar, e o pânico começou a tomar conta. Foi então que eu ouvi o choro. Um som fraco, mas claramente de uma criança, vindo de algum lugar à frente. Era impossível, claro, que uma criança estivesse ali, no meio da noite, mas o som era inconfundível. Contra toda a razão, eu segui o som, meus pés me levando em direção à fonte daquele lamento. O choro me guiou até uma lápide antiga, desgastada pelo tempo. Ao lado dela, sentada na terra úmida, estava uma criança. Ela estava de costas para mim, encolhida em posição fetal, o corpo sacudindo com cada soluço. Minha primeira reação foi de horror: o que uma criança estaria fazendo ali, sozinha? Mas logo senti uma pontada de compaixão. Talvez ela estivesse perdida, presa no mesmo pesadelo que eu. "Você está bem?" perguntei, minha voz saindo trêmula. A criança parou de chorar instantaneamente, e um silêncio mortal se instalou ao redor. Ela se levantou lentamente, ainda de costas para mim, e começou a girar, os movimentos estranhamente mecânicos. Quando finalmente virou o rosto em minha direção, meu sangue gelou. A criança não tinha olhos, apenas cavidades escuras, como se tivessem sido arrancados. Mas isso não era o pior. O sorriso que se estendia em seu rosto era largo demais, um corte grotesco que se alargava até quase rasgar as bochechas. Não havia emoção naquele sorriso, apenas uma expressão de prazer distorcido, como se estivesse saboreando meu medo. Eu queria correr, mas meus pés estavam presos ao chão. A coisa que se parecia com uma criança começou a se aproximar, cada passo lento e deliberado. Eu recuei, mas meus movimentos eram lentos, como em um pesadelo, onde o pavor te segura em um aperto invisível. Quando ela estava a apenas alguns metros de mim, a lanterna finalmente se apagou, mergulhando-nos na escuridão total. Fiquei parado, paralisado pelo terror, esperando o toque gelado daquelas mãos deformadas. Mas em vez disso, ouvi um sussurro, vindo de todas as direções ao mesmo tempo: "Você está em nossa casa agora." Então, senti um arrepio passar por mim, como se uma mão invisível tivesse passado através do meu corpo. Algo estava me observando, algo além da compreensão humana, algo que não se contentava apenas com minha presença, ele queria minha alma. You Corey, finalmente soltou de quil trans at horizon. Não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava fugir. Mas as risadas da coisa ecoaram pelo cemitério, me perseguindo, entrando na minha mente como um veneno. Eu tropecei em uma lápide, caindo de bruços no chão, mas me levantei rapidamente, o desespero me dando forças para continuar. Enquanto corria, comecei a perceber que o cemitério estava mudando. As lápides estavam ficando cada vez mais antigas, cobertas de musgo e quase invisíveis na escuridão. O chão parecia inclinar-se para baixo, como se eu estivesse correndo para dentro de um abismo. Eu estava sendo levado cada vez mais fundo, cada vez mais longe da saída, como se o cemitério estivesse me arrastando para o seu coração maligno. Finalmente,
Cheguei a um portão enferrujado, meio enterrado sob uma camada de terra e vegetação. Atrás dele, uma cripta se erguia, antiga e imponente, coberta por símbolos que eu não reconhecia. A porta estava entreaberta, e de dentro emanava um brilho fraco, esverdeado, como se estivesse convidando-me a entrar. Não havia outra saída. Sentia que, se não entrasse, as sombras lá fora me pegariam. Com as mãos trêmulas, empurrei a porta e entrei na cripta. O ar lá dentro era frio e pesado. E a luz fraca parecia emanar de algo enterrado nas profundezas daquele lugar. Eu desci as escadas de pedra, cada degrau rangendo sob meus pés. A sensação de ser observado era esmagadora, mas eu sabia que não podia parar. Finalmente, cheguei a uma câmara ampla, onde várias sepulturas estavam alinhadas ao redor de uma grande tumba central. No topo da tumba havia um livro antigo, mas eu não me aproximei. Minhas mãos tremeram, e senti que, se o tocasse, algo irrevogável aconteceria. Mas o som das vozes, aquele som de raspagem, vinha das próprias paredes da cripta, como se estivesse cercando-me, aprisionando. No centro daquela câmara sombria, cercado por paredes que pareciam pulsar com uma energia maligna, meu pavor atingiu o ápice. As vozes sussurrantes cresciam em intensidade, reverberando em meus ouvidos até se tornarem um coro ensurdecedor. Cada passo que eu dava na direção da tumba central parecia ecoar infinitamente, como se estivesse caminhando para dentro de um abismo sem fundo. Eu não queria olhar para o livro. Sabia que havia algo terrivelmente errado com ele, mas ao mesmo tempo, sentia uma compulsão quase irresistível de entender o que estava acontecendo naquele cemitério. Como se, de alguma forma, as respostas estivessem ali, à espera de serem reveladas. E, apesar do meu medo, sabia que não podia continuar fugindo para sempre. Precisava enfrentar aquilo, de uma vez por todas. Com as mãos trêmulas, estendi o braço em direção ao livro. Sua capa estava coberta por um tecido escuro, quase em decomposição, e ao tocá-lo, senti uma onda de frio que se espalhou por todo o meu corpo, como se tivesse mergulhado em águas geladas. Relutei, mas finalmente, respirei fundo e abri o livro. As páginas estavam manchadas e desgastadas pelo tempo, mas o texto era legível. Não era em uma língua que eu conhecesse, mas, estranhamente, as palavras faziam sentido em minha mente, como se fossem sussurradas diretamente em meus pensamentos. O texto falava sobre o cemitério de São Miguel, descrevendo não apenas como um lugar de descanso para os mortos, mas como um portal, um ponto de contato entre o mundo dos vivos e algo muito mais antigo e terrível. Conforme lia, a verdade começou a se desenrolar diante de mim. O cemitério havia sido construído sobre uma fenda entre os mundos, uma rachadura na realidade onde entidades de outra dimensão podiam espreitar. Essas entidades não eram fantasmas, como eu havia pensado inicialmente. Elas eram mais antigas, mais perigosas, criaturas que existiam além do nosso entendimento. Elas não estavam presas pelo tempo ou espaço, e seu objetivo era simples: consumir a essência de qualquer ser vivo que entrasse em seu domínio. O cemitério, ao longo dos anos, havia se tornado um campo de caça para essas criaturas. Cada pessoa enterrada ali era uma oferta, um sacrifício que as entidades usavam para fortalecer sua presença no nosso mundo. Mas algo havia mudado recentemente, um despertar, uma fome crescente que fazia com que o cemitério se tornasse ainda mais perigoso, sugando a vida daqueles que ousavam se aproximar. A parte mais assustadora, porém, era a revelação final. O coveiro era a chave. Desde o início, os coveiros do cemitério de São Miguel haviam sido escolhidos, não por acaso, mas por causa de sua conexão com a fenda. Eles eram os guardiões involuntários, forçados a manter a ordem, a enterrar os mortos e a proteger o mundo exterior das entidades famintas. Mas, ao mesmo tempo, eram também os mais vulneráveis, aqueles cuja sanidade era consumida pouco a pouco, até que finalmente sucumbiam ao poder maligno do cemitério. Fechei o livro com um estalo, o terror se enraizando ainda mais profundamente em minha alma. Eu era o próximo. A voz em minha mente, a presença que eu sentia, estava lentamente se apoderando de mim, me arrastando para a loucura. O cemitério não queria apenas corpos, ele queria almas,
e a minha era a próxima na lista. Subitamente, o chão sob meus pés tremeu, e as paredes da cripta pareceram se fechar ainda mais. O som de algo pesado se arrastando sobre a pedra encheu a câmara, e uma sombra gigantesca começou a se formar na escuridão à minha frente. Aquela presença, aquela entidade, estava aqui. Ela havia sido despertada por minha curiosidade, por minha imprudência. Não havia mais tempo para pensar. Com um grito de puro desespero, joguei o livro de volta na tumba e corri para as escadas. Mas a cripta parecia ter vida própria, os degraus se alongando enquanto eu corria, a saída se afastando cada vez mais. As vozes agora não eram mais sussurros. Eram gritos, ordens imperativas para que eu desistisse, para que me rendesse à escuridão. Quando finalmente alcancei a superfície, o ar gelado da noite me golpeou como um soco. Estava livre, pelo menos por enquanto. Mas sabia que o cemitério não me deixaria escapar tão facilmente. As risadas distorcidas das entidades ainda ecoavam em minha mente, como uma promessa sinistra. Eu corri, sem olhar para trás, em direção à saída do cemitério. Cada lápide, cada túmulo, parecia se mover em minha visão periférica, como se as almas ali enterradas estivessem se agitando, despertadas pelo mal que havia sido liberado. Quando finalmente atravessei os portões de ferro, senti uma onda de alívio, mas também um peso esmagador de culpa. Eu havia mexido em algo que nunca deveria ter sido tocado, e agora o preço seria cobrado. Ao chegar à vila, a sensação de segurança era ilusória. Sabia que o cemitério de São Miguel estava mais vivo do que nunca, pulsando com a energia das entidades que eu havia involuntariamente fortalecido. Elas estavam famintas, e não parariam até que conseguissem o que queriam, minha alma. Passei os dias seguintes em um estado de constante vigilância, temendo adormecer, temendo o escuro, temendo qualquer sombra que pudesse se arrastar pelas paredes do meu quarto. Mas, no fundo, sabia que não poderia fugir para sempre. O cemitério não era apenas um lugar. Era um ser com vontade própria, e ele me queria de volta. Certa noite, o inevitável aconteceu. Acordei com o som familiar de raspagem. Mas desta vez, ele não vinha de fora. Vinha de dentro do meu quarto, das paredes, do chão. A escuridão se aglomerou ao meu redor, densa e sufocante, e então eu vi o vulto sem rosto, o ser que havia se alimentado do meu medo desde o início. Chegou a hora, ele sussurrou, sua voz como um eco distorcido. Eu não tinha mais forças para lutar. O cemitério havia vencido. Caí de joelhos, sentindo a presença dele se aproximar, envolvendo-me em uma fria e final escuridão. As sombras me engoliram, e tudo o que restou foi o som da terra sendo remexida, como se uma nova sepultura estivesse sendo aberta. E então, o silêncio.